Sejam bem-vindos ao canal A Gorda e a Magra. E hoje a gente vai dar continuidade no nosso assunto. Bom, não é bem continuidade, né? Hoje é sobre o resgate do masculino. Isso. Masculino a gente perdido. falou muito da desconstrução. Agora a gente vai falar de como ajudar vocês a voltar a ser masculino de novo. Deixar de ser frouxo. Tem que falar, porque homem que sai do masculino de verdade, a gente fica frouxo, a gente fica banana, né? Pensando banana também. Assim. Banana, é frouxo, é imaturo. Quando ele perde o masculino, ele fica imaturo e ele deixa de ser atraente, deixa de atrair mesmo o feminino. Assim, as mulheres, por mais que essas feministas pregam, né, para os homens ficarem mais afeminados, porque é isso que elas pregam, né, que todo homem é machista, elas fazem de tudo para eles ficarem mais afeminados. Mas a mulher, ela busca um homem masculino, então ele acaba cada vez mais se afastando dessa conquista do feminino, né? Então, um homem que ele deseja ter um relacionamento com uma mulher, um homem hétero, ele acaba afastando, porque ele fica imaturo, fica aquela relação de mãe e filho, em que a mulher ela tem que assumir essa postura de masculino, de provedora, protetora, enquanto ele fica o tempo todo ali querendo cuidado nessa posição sentimental de filho. Fica sentimental ainda, fica dodói, né? Fica todo melindroso. E aí perde essa atração, né? Tem uns que não entram nesse papel. Conversando mais cedo, né? Eu conheço casos de uns que parece até ser homem, assim, sabe? Você olha assim, se você não conhece, olha de fora, pensa que é. Mas não é imaturo demais. Porque Deus assim, engana, né? eles se perdem, nem eles têm essa noção. É inconsciente, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre alguns tópicos para esses homens estarem desenvolvendo essa masculinidade, né? É bom vivan. Ele tá muito distante do que é esse homem. Ele quer sombra e água fresca, o melhor vinho, ele quer trabalhar o mínimo possível, ele quer glamour. Esse cara é o bom vivan. Esse cara não é homem, esse é um menino. Pra você se tornar... Eu comecei com aquilo do nosso colega, né? Que ele fala. Aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 toquinhos. Porque ele falou, ele explica bastante, né, sobre essa busca, né, de troca de polaridade e tal. Então, aí eu coloquei sobre o controle do domínio da fúria. Controle e domínio da fúria. Sim, que quando ele traz essa questão do domínio da fúria... Porque todo macho, ele tem fúria. Só que ele domina. Isso. Ele não é descontrolado. Porque tem muito homem por aí que tem a fúria e quando descontrola, bate na mulher, bate no filho, bate no cachorro, briga na rua. Esse descontrole, ele vem do feminino. Quando o homem ele se descontrola, ele sai desse masculino, ele entra em desequilíbrio. Então ele fica nesse... Porque é como se assim, ele não soubesse se posicionar, não soubesse como direcionar essa fúria dele, e aí para ele tentar se posicionar como homem, ele vai para essa parte da agressão, entendeu? Então é quando ele está com o masculino desequilibrado. Porque a gente tem as duas polaridades, né, de acordo com Carl Jung, a gente tem o masculino e o feminino, e quando ele está, assim como a mulher também, quando ela está desequilibrada, né, ela também não consegue ter intuição, ela se perde, e o homem também, ele acaba se perdendo, só que para ele tentar essa posição do masculino, ele fica agressivo. Porque ele não sabe, ele tá tão feminino ali, tão perdido, desequilibrado, que ele não sabe como fazer. Então ele vai para essa ação, que é o que a mulher faz. Você vê, quando a mulher ela tá no masculino, ela não consegue, as mulheres se perdendo hoje do feminino, elas não conseguem dominar ali o contexto e daí elas vão batendo de frente. Ela não consegue levar como direcionar feminina. O homem também, ele não consegue. Porque a mulher, quando ela tá no feminino, ela consegue tudo que ela quer do homem só naturalmente, conversando,
maleável, do jeito certo. Quando ela está mais no masculino, Ela vai para entra pro confronto. Isso. Ela tenta as coisas no confronto, na briga, no... E o homem também. Ou no querer mandar, né? Aí você vê que quando o homem está desequilibrado, está nesse feminino desequilibrado, porque ele não está no masculino. O homem que está no masculino, ele sabe também direcionar, ele sabe se posicionar, ele sabe a hora que ele tem que ter uma ação, e não uma ação assim, né, de ir para violência, mas ele sabe controlar o domínio da fúria. E quando ele está desequilibrado, ele também vai nessa de querer bater, querer mostrar que ele... Força, né? Isso, entendeu? Porque ele se perdeu, ele não tem. Aí tem a parte... isso é né? Que é o controle, o domínio da fúria. O homem não pode se descontrolar e sair para pancadaria à toa. Isso ajuda muito o homem ter controle. Aí essas academias de luta, de tem mestre, porque eles ensinam essas academias de artes marciais. Eles ensinam disciplina, né? Aí a pessoa controla, começa a controlar a fúria, né? Começa a não querer, a entender que tem que se controlar, né? Não perder o controle. Eu vejo assim, o primeiro tópico do masculino é ele se sentir confiante, ele ter essa segurança, né? A mesma coisa a mulher. Quando ela é insegura, ela fica em desequilíbrio. Então, assim, o homem, ele tem que ter essa segurança. Porque quando ele não tem, ele não sabe nem como se posicionar no ambiente. Ele fica todo raquítico, todo introvertido. E aí é onde ele acontece até esses feminicídios, né? São homens, assim, que eles se perdem tanto ali, que ele tem medo de perder a parceira e aí ele acaba indo para matando, por exemplo, porque ele está desequilibrado, entendeu? E aí ele não sabe como lidar, ele não tem essa segurança, ele se sente tão imaturo, tão inseguro, que ele o medo da perca... inseguro. Não se sente, se ele se sentisse, se ele conseguisse entender que ele está imaturo e está... Não, ele simplesmente é. Sim. Aí ele perde o controle e faz besteira. Porque tentando... Por isso é bom, né? De repente, você que é homem, se você desequilibra, se você perde controle, não tem o domínio da sua fúria, procure uma academia de artes marciais e um mestre. Homem que te ajude. Esse daí é para... homem que ajude o homem. Eles têm que se relacionar com outros homens. Ele precisa de um mestre. Só... um mentor, mestre. Sim. Porque de repente não teve um pai que orientou, ou às vezes o pai também era e veio numa cópia do pai desse jeito. Então ele precisa de um mestre bom que eles precisam se relacionar com outros homens, porque o homem aprende com o homem. Só que assim, para ele estar nesse contexto, nesse ambiente, ele precisa ter essa segurança, essa autoconfiança, porque às vezes ele não consegue nem saber como que ele vai se relacionar com outros homens, porque ele se sente tão vulnerável. Uma escola dessa é isso, né? Isso aí ele entra, sim, você começa a repetir, quando você vê, você já tá. Mas eu falo assim, no sentido dele... Porque sozinho ele não vai conseguir confiança. Porque se ele está nessa, perdido, sozinho, sem ajuda, não vai. E um bom passo para um homem desse, que não tem controle, você não achar que ele vai procurar terapia. Ele vai achar que ele está com problema. Não vai, não acha, não procura. Eu falo esses homens não procuram de jeito nenhum. Por isso que é mais fácil procurar uma academia e um mestre. Depois disso, pode ser que ele vá atrás de terapia. Eu penso já ao contrário, porque depende de como ele está vulnerável, ele vai se sentir desconfortável no meio de outros homens. Olha que tá, deixa eu te falar. Acontece que um homem desse, que não domina a fúria dele, na cabeça dele, ele está bem. Ele não vai procurar uma terapia. O que ele vai... Aí, se ele procura uma academia, pode ser que com a ajuda do mestre, ele vá procurar depois uma terapia. Então, eu falo depois de uma orientação. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele era adolescente, tinha 11 anos e ele tinha problema de depressão. E assim, ele já vem com o contexto, por exemplo, do pai, né? E ele tinha, pelo pai, a postura do pai dele, ele não queria reconhecer o pai dele, que é sempre essa questão, né? O menino, ele não quer ser parecido com o pai, a mesma coisa quando a menina está com o feminino ferido, que ela não quer parecer com a mãe. Ele também não queria parecer com o pai, e aí ele começou a trazer contextos de
acreditar que ele era bi, que ele começou assim, sabe, ele com 11 anos, e aí foi quando eu trouxe para ele, né, para a mãe dele, colocar ele numa academia para fazer luta, né, até porque ele tinha universidade, então ele precisava, mas ele também não queria, porque ele se sentia desconfortável, entendeu? E foi justamente isso que eu trouxe para a mãe dele. Ele precisa se relacionar com homens para ele poder ter esse contexto ali, né? Entrar nesse ambiente masculino. Até porque ele só convivia com mulheres, né? Tipo, então, mas aí só que esse caso aí, ele é bem específico porque ele é uma criança, que só convive com mulher ainda, tem mais essa dificuldade, e ainda tem a questão dele achar que ele é bi, coisa do tipo. Aí ele entrar no meio de um grupo que tem homens, só homens, aí ele fica meio retraído mesmo. Porque aí, tipo assim, vão tirar sarro de mim, se eu sou bi, se eu sou gay, de repente. Mas tô falando por esse homem, já com seus 20 e pouco, 30 anos, que é agressivo, que não controla a fúria. Ele é homem. Ele não controla a fúria. Para ele aprender a controlar a fúria, na terapia, ele não vai para terapia, porque ele pensa que ele está certo. Então procura. Primeiro que esse homem, já nessa faixa etária, ele vai viver em conflito, que daí gera outras questões, porque a pessoa ela pode recorrer a drogas, ela vai estar buscando a bebida, ela vai estar buscando outros meios ali para não conseguir lidar com a realidade. Então, assim, tipo, para mascarar, né, o que ele está vivendo. E piora muito a situação, porque ele vai piorando, né? Aí é difícil um homem desse procurar ele ir para essa parte, eu vou treinar, eu vou, entendeu? Não, ele não tem essa noção. Então, mas por isso que a gente está dando conselho para ele ir. Treinar essas coisas. Porque para terapia ele não vai mesmo. Muito mais mulheres fazem terapia do que homens. Já porque eles não aceitam estarem, né, assumir que tem algum problema, assumir que precisa de ajuda. Para começar, que o homem não pede informação para ir numa rua. Fala assim, fulano, você tem que ir tal rua, aí a pessoa está com GPS, você não está achando aquela rua, mas não para de pedir informação. Só que isso a gente está falando de homem, que tem uma postura mais assim. Os homens são assim, eles não gostam de pedir. Então, mas a gente está falando de homens desconstruídos, que eles não têm essa ação mais masculina, entendeu? Eles se perderam. Eles estão. Esse que descontrola a fúria, ele pensa que ele é muito homem. Esse que está aí sem controle da fúria, assim, é aquele que chega em casa e bate na mulher. Ele é casado, ele tem um filho, bate na mulher, bate no filho, bate no cachorro. Porque ele vai correr na bebida, então aí. Entendeu? Esse é ruim também. Esse também está desconstruído, esse também é imaturo. Sim. Entendeu? Ele não chegou num grau bom. E como também que ele vai estar ajudando, dando conselho aqui. Então, você leva passo aí que você está atrasado, porque você está mais velho. Então, assim, o principal é essa autoconfiança. A pessoa, ela ter uma postura de saber se posicionar no ambiente. Para isso, ele tem que estar bem com a aparência dele. Que a gente fala assim, hoje os homens estão pintando unha, estão usando cropped, estão passando batom. Então, assim, tudo isso vai fazendo com que uma coisa também que cuidar da força física. Aparência. Sim. Não só física, mentalmente, a força. Mas a força física, para academia, treinar. O corpo dele, né? Ter ali, né, desenvolver os músculos, ele se sentir bem com aquele corpo, ou às vezes ele é muito gordinho, né, que nem no caso eu trouxe, né, era um caso assim, de obesidade, então ele tinha vergonha, né, do corpo. Então, primeiro é ter essa autoconfiança, né, de cuidar da aparência, ele se sentir bem com ele. Um homem iniciar sua jornada como um homem adulto, você tem que desenvolver 3 características que são a base da masculinidade, que é força, disciplina e ambição. Como é que você desenvolve força? Cara, vai pra academia, vai fazer exercício. O corpo masculino, ele não foi criado pra não fazer exercício diário. Você tem que colocar a sua máquina pra funcionar todo dia, senão ela degenera. A disciplina é você entender que a jornada da masculinidade é uma jornada longa. Não é você fazer um mês de academia, um mês de jiu-jitsu, um mês de sei lá o que, de um trabalho. Você tem que entrar numa jornada de 10, 20, 30, 40, 50 anos.
anos. A própria hierarquia militar é baseada numa escola de masculinidade filosófica, de arte de guerra. Porque se você não tem hierarquia, não tem como você guerrear e ganhar. Todos os homens que não têm hierarquia perderam na história. Isso significa que esse padrão masculino é superior do que o outro padrão. Aí, a partir disso, ele vai conseguir se posicionar, porque uma pessoa, quando ela se sente bem, eu vejo bastante casos de depressão, que as pessoas, eles acham, eu tô com depressão, então elas acham que é o externo que vai resolver. Então eu vou no shopping, vou comprar roupa, homem mesmo. Eu conheço homens que já assim, estavam em estado de depressão, gastava mais do que mulher em shopping, comprando roupa. Uhum. Não, compra as coisas que gosta, tipo eletrônicos, tênis, compra qualquer coisa que queira também. Esse que eu conheci era para a aparência dele, que ele comprava roupa, acessórios, assim. E porque achava que era no externo. E primeiro ele tinha que estar bem com ele mesmo, então ele tinha que ir para uma academia, fazer exercício, ficar bem com o corpo dele, trabalhando esse mental, entendeu? Principalmente mentalmente. Isso. Você precisa trabalhar sua mente para se fortalecer, para não se deixar também levar por modinha, por essas coisas que está acontecendo no mundo. Que filme coloca a mulher mais forte do que o homem, Sim. mais poderosa que o homem. Música coloca a mulher. Esses dias eu estava escutando aquela música nova. Vou falar. Todo mundo está cantando essa música como se fosse a coisa mais linda do mundo. Da boiadeira lá. Que a minha mãe criou filha minha para ser boiadeira. Um negócio assim, para ser boiadeira, para não depender de macho, para cordeiro, aquilo, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando e falei assim, nossa, tem as músicas, né? Aí vem música, filme, se você para prestar atenção nas músicas, tudo tipo assim, não precisa de homem para nada, não precisa de homem para nada, mulher pode fazer tudo, os homens são os bananas. Sim. E os homens começam a acreditar que são, né, pelo jeito, porque começa a ficar realmente de um jeito aquela coisa, que... você vai falando chega uma hora que a pessoa acredita, de tanto ela ouvir, né? É igual e aí você olha e fala assim, não, como é que você... E aí você cria um homem nesse mundo assim, né, e tá falando que os homens são tudo banana. Aí tanto menino novinho aí, criança mesmo, você vê, vai crescer falando pra ele que ele não serve pra nada. Gente, que mundo é esse? Que isso? Tá errado. Então o homem, ele tem que também cuidar da aparência dele, mas não passando batom e passando esmalte na unha. Não, isso não é próprio, porque isso daí é mulher que usa batom e passa esmalte na unha, né? Isso. Então ele tem que cuidar da aparência, mas de forma masculina, indo treinar, trabalhando o corpo dele, trabalhando o mental. Tem a parte de, agora também, questão de trabalho, do homem ser provedor, Sim. dele buscar, dele não ficar acomodado. Que aí... Sabe assim, tipo assim, ou tá acomodado na casa do pai e da mãe, ou tá acomodado com a mulher fazendo tudo, ou tá acomodado de, levanta, sacode poeira, fala, filho. Que aí entra outra polêmica, né? Que é aquela questão do homem ser ambicioso. Daí começa também as feministas criticar, né? Porque assim, você vê aquele filme da Barbie, eu nem cheguei a assistir, mas assim, os relatos que eu ouvi era que quando trazia a imagem do homem, ou era um homem frouxo, ou era um homem ganancioso. Então, eles traziam sabe a parte do homem frouxo, que é o Ken? Que era o Ken, que era todo bobão, e ainda na hora que saiu tudo, a crítica, saiu tudo aquilo lá, que vendeu muito, né? Também o marketing foi demais naquele filme. Mas que todo mundo gostava do Ken. Foi o cara que mais fez sucesso, foi o homem branco, hétero, loirinho. Porque ele era engraçado, porque ele era mais real, assim, o jeitão dele. Que ele era meio tonto até, mas só que assim, acabou que ele foi engraçado. Aí foi que todo mundo gostou do filme dele. Roubou a cena. Roubou Como todo homem branco acha. Então... ser ambicioso. Mas tem uns caras imaturos que é ambicioso, eu tava falando pra você, que conheço. Imaturos aí, ambiciosos, que trabalham, ralam o dia inteiro e tal, pra ter o financeiro mesmo, mas pra se mostrar. Tipo assim, não é pra fazer aquilo que é o certo, que é pra prover pra família, pra cuidar. Não, é pra mostrar pros outros.
está com um homem forte, disciplinado e ambicioso. A diferença de ambição e de ganância é que a ganância eu quero ter o que o outro tem. A ambição é eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Totalmente diferente. Um é um vício, outro é uma virtude. Ambição é uma virtude. Ganância é um vício. Quando o homem desenvolve ambição, ele gera uma força, disciplina e ambição. Vai gerar uma segurança material e afetiva para as mulheres. É muito acolhedor, é muito agradável para as mulheres estar com um homem forte, disciplinado e ambicioso. Porque ele exala um aroma de segurança. É um perfume de masculinidade que as mulheres ficam encantadas. Assim como os homens também ficam encantados com a feminilidade. Sim, Sabe assim, pra você aparecer. Esse entra aí nessa questão da mulher, das feministas pregarem que não precisa de homem, né? Que elas são independentes. Então aí começa aquela divisão. Se eu tô com a mulher, então é meia meia, eu pago a minha parte, você paga a sua, né? Tanto que eu vejo mulheres mesmo pegando isso. Eu acho um absurdo sair do cara, o cara pagar a conta. Ué, mas, né, você é a mulher ali da relação, o cara, se ele não tem condições nem de pagar ali, levar você para sair, conseguir pagar, imagina no relacionamento, no namoro, no casamento, o que esse homem vai fazer da vida? Mas aí as mulheres, elas pregam isso e elas acham que tá certo. E aí elas enfatizam mais com que esse homem continue. Aí quando ele tem essa ambição de querer as coisas, ele vai querer para ele e não vai pensar, né? Porque esse é o papel do homem, ele pensar em proteger. Então eu vou... Ele prover, ele pensar em manter mulher, filho, casa, ali tudo, e com isso também proteger. A ambição do masculino, ela nasce a partir desse momento que ele quer conquistar a mulher. Então, o homem, sempre que ele queria conquistar uma mulher, ele tinha essa ambição de, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso para chamar a atenção da mulher. Sempre foi esse papel do homem. Ter ambição, ser ambicioso para atrair o feminino. E aí quando as mulheres falam, eu não preciso mais de você, eu sou auto-independente, eu me banco, eu me mantenho. Aí o homem, ele, então, eu não preciso disso, aí ele vai ficar na casa dos pais e o que ele conseguir, ele vai fazer para ele. Tipo, ele não pensa em constituir uma família, porque a mulher não precisa dele. Sem construir nada, né? É. Aí começa a brigar para mandar os pais embora da casa. E aí, na casa dos pais. E aí, quando ele não tem mais os pais, ele arruma uma mulher para bancar ele. Você vê muitos casos de mulheres bancando o homem, porque aí acabou os homens, assim, né? Muitas mulheres vendo como que está a sociedade, elas acreditam que, assim, eu acho que cada um faz a sua realidade. Então, assim, se você acredita que não tem mais homens assim, ela vai acabar atraindo só o que ela acredita que tem, né? E vai atrair mais desses homens e vai achar que tem que sustentar mesmo, porque essa é a realidade que ela tem, entendeu? Que nem essas feministas, elas brigam, elas querem ter um homem macho alfa, mas aí ela não tem, e ela acaba pegando esse mesmo, que é o afeminado, e aí depois reclamando que o que aconteceu com os ela homens. transformou ele nisso. Sim. E depois está querendo... É complicado, mas o homem costuma ter ambição, já tem, é questão de maturidade também, né? Tem muitos que são homens mesmo, assim, que de repente não querem ficar dependendo de pai, mãe, de mulher, querem ter essa ambição, mas não tem maturidade também. Então, a falta de maturidade deixa o homem ainda mais... Você tem que buscar ser melhor, você tem que buscar... Aí por isso ser forte mentalmente também. Então é um conjunto. É tipo assim, você tem que, para você melhorar de verdade, para você sair dessa feminilidade que te enfiaram, é um conjunto de coisas. Não adianta você fazer uma coisa só também que não vai. De repente você começa a melhorar um aspecto, mas tem outros. Então é um conjunto, é uma obra. É um processo, né? A pessoa, ela vai, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai ver, preciso melhorar mais nisso. Então, assim, é passo a passo, né? E a ambição, ela é porque as pessoas trazem muito... Como traz esse masculino machista, tudo assim, é contra que nem no filme a gente falou, né? Quando traz o homem, ele é arrogante, os homens que apareciam lá era ganancioso, entendeu? Então eles trazem essa questão da pessoa querer, da ambição como uma ganância, uma coisa ruim. E você vê que muitas vezes a gente, se você olhar, porque esse nem falta esse cara que não tem esse controle da fúria, que ele não é provedor porque ele faz só para ele. Ele é ambicioso, mas é para ele só.
Mas ele sai por aí, quer sair com mulher, com isso, aquilo. Ele é visto como machista. Só que de verdade ele tá no feminino. Sim. Entendeu? Aí, mas se você pegar as mulheres, quando ele vai falar, pelo jeito dele ser meio agressivo, por ele não controlar a fúria, né? Por ele ser meio arrogantezinho às vezes, ou até mesmo, sabe? Aí ele entra nesse papel de machista. Aí todo mundo fica lá, chegou machista. Aí chegou o cara, né, arrumado, de repente, né, mas tá com o carrão, porque ele começa a fazer só pra ele, né, meio ambicioso e tal, de repente até rico, né? E aí as meninas olham assim, e aí todo um jeito de falar alguma coisa, é machista. E aí você olha assim, ele não é machista, ele tá no feminino. Sim. Ele tá na polaridade Porque invertida. esse cara, geralmente, Tá perdido. ele, assim, ele tem uma ambição porque ele tá ali num meio que gera muita ostentação. Então ele vai nesse foco. Só que ele não é aquele cara que ele conquista, entendeu? Ele depende de outras pessoas. Por exemplo, como você falou, pode ter um cara que às vezes o pai tá ali se matando pra conseguir as coisas pra ele. Eu já vi pessoas assim. Que tipo assim, vai lá numa balada, é R$ 700 que gasta ali numa noite, só que tudo assim, no cartão ali do pai, o pai mantendo, vivendo de herança, morreu fulano ali, eu recebo uma parte da herança, aí vive ali da herança, aí torra tudo. Aí, mais não sei quem, morreu o outro fulano, vamos dividir as heranças. Então vive ali só de herança, ostentando por quê? Porque ele está num mundo glamouroso, né? Que mostra ali essa ostentação. Então ele não tem a ambição de construir algo para ele, construir um império ali, tipo assim, para a família. Eu preciso construir algo para constituir Não, a não para família. família. Aí que tá. Às vezes ele realmente trabalha muito, faz as coisas, mas para ele mesmo. Aquela ganância de mostrar, eu falei pra você, de se mostrar, de se exibir. Às vezes não é do pai, da mãe, às vezes é ele que tá ralando, tá trabalhando. Mas para se exibir, para ter o carrão, para ter as coisas, para conquistar a mocinha que ele acha bonita e tal. Pode até resolver casar, aí é um casamento que não dá certo, que vive de briga, vive de ciúme, vive, sabe aquela coisa toda? Por causa de maturidade. Mas aí a moça que casa com um cara desse, aí o cara fala qualquer coisinha assim, fala, você tem que ficar em casa, lava louça. Joga uma dessa. Que machista! Isso não é polaridade invertida. Ele tá no feminino e ela. Sim, entendeu? É que esses homens Tem que eu muito vejo disso. assim. É que você conhece um tipo de homem, eu conheço outro. É que esses homens assim, que eles não estão no masculino, que nem você falou, ele conquista só pra ele, mas ele não é próspero. Ele é um cara que ele tá sempre ali correndo atrás do rabo, ele não consegue respirar, sabe assim, não é aquele cara. Tem uns que conseguem, tem uns que conseguem. Tem uns que conseguem, Com trabalham, certeza. faz. Esse Só cara que aí, tem uma mulher ali também que ela tá ali às vezes de nem tem amigo. mulher, às vezes ele realmente nem tem mulher, ele tá solteiro, ele tá correndo atrás. Então, mas Só que aí depois acontece muito. Que eu conheço, gente, assim, entendeu? Trabalhando, tal, fazendo e pra se exibir, entendeu? Pra se mostrar. E tipo assim, ele quer. A coisa que ele mais quer é ser rico. A coisa que ele mais quer é ser rico. Sim, se a mulher acompanhar, se ela não acompanhar, ele fala tchau. Se você for puxar o histórico dele, ele não tem ali as coisas sozinho. Ou ele tem ali um pai, alguém por trás, ou ele tem a própria mulher que ele utiliza ela, às vezes é uma namorada, por exemplo, que tem dinheiro. Entendeu? Então ele ali consegue se manter através do dinheiro dela. Não que ele dependa ali do dinheiro dela, mas que aquele dinheiro ajuda ele a injetar nas coisas dele para conseguir gerar, entendeu? Então, assim, sempre tem outras pessoas ali por trás que ele utiliza, porque o masculino, quando ele está saudável, é ele quem busca, é ele que consegue ter ali construir ali um império para ele. Ele pode construir, só que aí o que eu falo pra você? Não que ele esteja no masculino, ele pode estar nessa polaridade feminina e construí-lo. A diferença é que ele não vai prover para a família. Entendeu? Aí ele está fazendo com egoísmo para ele. Sim. Ele não está fazendo para todos. Exatamente. Aí ele não está nem aí pro outro. Isso, entendeu?
Exatamente, por isso que ele está conseguindo, o que ele consegue, ele está levando vantagem em cima de alguém. Alguém ele está utilizando ali para conseguir. Ele não consegue nada assim, tipo, eu realmente deslanchei, eu fiz sucesso com aquilo, sabe assim, tipo, eu ralei ali e consegui explodir a minha ideia. Não é assim. É tipo, ele consegue alguma coisa subindo dos outros. Tem sempre alguém por trás, ou é pai, ou é mãe, ou é mulher, alguém por trás ali que ele está usando, passando a perna, amigos mesmo, pode estar ali no meio de amigos que ele está levando vantagem, entendeu? Passando a perna ali, porque assim, é tipo meio que malandro, é imaturo. Ele não tem maturidade, então ele é imaturo. Certo. Porque o homem que tem essa ambição, ele vai construir isso sozinho, porque ele vai atrair a mulher porque ele construiu isso sozinho, ele precisa prover, ele tem essa visão de provedor. E quando ele está nesse contexto, a mulher, qualquer pessoa que se vem ali para ele, ele vai ter que tirar alguma vantagem, vai ter que levar alguma vantagem. Por isso que os homens não valorizam essas mulheres, porque a mulher que vem ali é para tirar alguma vantagem, entendeu? E a mulher vai achando que vai na vantagem também de tentar tirar alguma coisa do cara. E aí acaba dando brigas, separação, divórcio, se casar, né? Se estiver só namorando, é aquele namoro superficial mesmo, né? Tipo, de troca de favor, né? O homem que fica usando a mulher como um troféu só, né? Porque ele é bonito e tal, vou ficar mostrando, mas não consegue ter um sentimento de verdade por ela. Aí ela também. A mulher geralmente, ela, por mais que ela traga o feminismo aí, no fundo ela sempre é mais emocional. Então ela sempre acaba se apaixonando, ela sempre, entendeu? Tem isso, né? Que a gente fala, né? Que ela é toda masculina, tem hora que ela se apaixona também e quebra a cara, né? Porque daí tá. E aí ela acaba sendo usada, né? Então, assim, a ambição, ao contrário do que pregam, ela não é ruim. A ambição ela faz com que o homem ele corra atrás dos seus objetivos, faz com que ele torne um provedor. Mas os homens que querem realmente correr atrás do objetivo é para cuidar da família. E um homem, assim... O homem casado, que tem filhos e tal, eles correm para prover para a família. E um homem assim, ambicioso, ele é extremamente atraente, porque um homem que tem uma estrutura, que nem você olha um cara que tem uma estrutura que ele pode prover, ele é extremamente atraente. Sim. Né? Porque é um cara que passa segurança, então assim, entra nas polaridades. Você olha para aquele cara e você fala, nossa, eu posso me sentir segura com um cara desse. Entendeu? E aí a mulher entra no feminino e o cara no masculino. A gente continua esse vídeo. Calma, no próximo vídeo, porque tá grande já, né? 30 minutos, a gente prometeu fazer de 20 a 30, né? Aí a gente continua e a gente vai falar do mesmo assunto. Até o próximo dia. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever. Tem gente que está assistindo o vídeo e não se inscreveu no canal, gente. Por favor, se inscreve. É de graça.